Nesta videoaula, vamos falar sobre acento. Acento é uma ênfase, um realce que determinada sílaba possui em relação à outra da palavra ou do sintagma frasal. No português, o acento é caracterizado por maior intensidade na pronúncia de determinado segmento. Vejamos dois exemplos simples: bicicleta, hospício. Ao pronunciarmos bicicleta, fica evidente uma intensidade maior na pronúncia da sílaba clé. Na palavra hospício, o acento está na sílaba pi e está marcado tanto na pronúncia quanto na grafia. Esse destaque, em outras línguas, pode caracterizar-se por uma maior duração temporal, por maior altura tonal ou musical, ou por maior volume ou intensidade na vibração do som. O acento pode auxiliar na distinção do significado de palavras, como neste exemplo. O bebê bebe leite. Beber e bebe são diferenciadas pela presença do acento que altera a tonicidade, sendo a primeira palavra um substantivo e a segunda um verbo. O acento pode atribuir ênfase e denotar sentido figurado em uma frase. Veja esse exemplo. Sua amiga é muito legal. Em casos como esse, o acento trata-se de uma sinuosidade sonora por meio da qual se distingue uma frase em tom neutro de uma frase em tom enfático. O acento funcionando como elemento enfático pode ultrapassar a divisão de sílabas e marcar trechos maiores ou até palavras, como nesse exemplo. Estou aqui para me divertir, não para trabalhar. O acento pode ser de dois tipos, acento prosódico e acento gráfico. O acento prosódico é aquele que estabelece a sílaba tônica de uma palavra, de uma expressão, de um verso ou de um período, para o qual convergem intensidade, duração e altura musical. Como nesse exemplo, a gente veio aqui para beber ou para conversar? Trata-se de uma modulação na realização sonora do segmento ou do fonema, no caso de uma palavra, sem que ocorra necessariamente também na ortografia. O acento gráfico é um sinal diacrítico adotado na ortografia oficial de uma língua para indicar entonação, timbre e até fusões. Veja este exemplo. O bebê chorou. O acento gráfico trata-se de uma marcação específica sobre algumas letras na forma de uma representação gráfica ou visual. O acento gráfico pode ser de três tipos. Acento agudo é um sinal diacrítico que tem a função de dar destaque a uma sílaba em comparação a outras de uma mesma palavra ou em relação a outras palavras. O acento agudo indica sílaba forte e timbre aberto, como nesses exemplos, mágico e xodó. O acento circunflexo é um sinal diacrítico que tem a função de dar destaque a uma sílaba em comparação a outras de mesma palavra ou em relação a outras palavras. O acento circunflexo indica sílaba forte e timbre fechado. Veja os exemplos: pântano, fuzuê. O acento grave não indica tonicidade, mas sim a ocorrência de crase, que é a fusão do A preposição com outro A, que pode ser o artigo ou vogal inicial de um pronome demonstrativo. Vamos ver os exemplos. Refere-se àquela menina, vai à Bahia. Nesta videoaula, aprendemos sobre acento. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Convido você a acessar o nosso blog, portuguesestudirigido.blogspot.com.br, para ter mais informações sobre esse assunto. Também te convido para curtir nossa página do Facebook, para ficar atualizado sobre o projeto. E essa aula está disponível junto com as demais no nosso canal no YouTube. Um abraço!